Meus irmãos, a história nos conta que no passado, naqueles primeiros séculos da era cristã, cristãos foram perseguidos pelo Império Romano e uma das razões para a perseguição, que havia muitas, né? Mas uma das era a questão, por exemplo, da acusação de que cristãos eram ateus. Por um raciocínio muito simples deles ali. O Império tinha vários deuses, vários ídolos, né? Havia um panteão greco-romano ali. E então várias formas religiosas eram apresentadas. O próprio imperador era tratado como Deus, não é? No meio do povo, como uma divindade no meio do povo. E reivindicava muitas vezes isso, não é? Nós temos aí a história dos Césares e para mostrar essas questões, né? A exigência de que o povo se prostrasse diante dos imperadores, de suas imagens e adorassem. Os cristãos, uma vez que receberam o Santo Evangelho, o conhecimento de que há um só Deus, né, o Deus verdadeiro, esses cristãos serviam somente a esse Deus, não é? E aí, contrário ao império, que se prostrava diante de tantas religiões ou de tantos ídolos, os cristãos, não é, adoravam um único Deus. E a acusação do império era que eles são ateus. Os cristãos eram chamados de ateus. Por quê? Todo o império adora a vários deuses, mas os cristãos adoram um único Deus que não se vê. Não há imagem dele. Não há imagem do Deus dos cristãos. Isso é muito forte, né, irmãos? É até estranho que hoje pessoas, até protestantes, queiram imagem de Jesus Cristo, né? Como se ele não fosse Deus. É estranho pra caramba isso aí. Mas os cristãos eram acusados de ateus por conta disso, né? Porque eles só adoravam ao Deus verdadeiro que se revelou em sua palavra. Para pensar sobre isso e reflita em nossos tempos, né? Nós comemoramos há pouco os 504 anos da Reforma Protestante e é notório como a cristandade, né, como um todo, está cada vez mais entregue a superstições e a misticismos. E as pessoas, elas têm um conceito de fé um pouco estranho, né? Porque fé, para boa parte dos cristãos hoje, infelizmente, é simplesmente acreditar em qualquer coisa. Então, se alguém diz que viu um anjo correndo na serra, né, na montanha, eu tenho que acreditar. Se eu não acreditar, eu não sou um cristão, eu não sou um crente de verdade, né? Basicamente é isso. E em nome desse entendimento de fé que é tão errôneo e que não está ligado, alicerçado e preso à santa palavra de Deus, as pessoas contam muitos testemunhos, muitas experiências sobrenaturais, é um monte de gente que é arrebatado para o céu, para o inferno. É uma loucura, não é? São aparições de santos, são muitas coisas que são ditas durante a história, que são de experiências pessoais que as pessoas dizem, não é? Terem passado, experienciado, e elas reivindicam que as pessoas, os demais, acreditem nelas. Infelizmente, por essa noção estranha e errada de fé, que é acreditar em qualquer coisa, muitos dão crédito. Talvez a maioria, né? Hoje, mais uma vez, eu pincelo, ou pelo menos toco no assunto do Sola Escritura, né? Porque muitos cristãos hoje têm medo de falar contra essas coisas. Medo, sabe o que é medo? Medo. Cuidado para não falar das coisas de Deus, né? Não fale das coisas de Deus. É como se houvesse um certo tipo de temor em que, na verdade, o que pessoas dizem, né? Esses supostos apóstolos, esses líderes, né, supremos das comunidades evangélicas, e muitas delas, é claro, não todas, né, mas muitas, eles falam coisas que Deus está falando com eles, que Deus está falando no ouvido deles, que Deus está mostrando alguma coisa para eles, etc., novas revelações, e muitos têm medo de dizer que aquilo é mentira, não é? E que se há uma manifestação ali é diabólica. Porque o Espírito Santo de Deus, aquele que inspirou a Escritura, não entra em contradição com a Escritura que ele inspirou. E o que acontece demais nossos dias é isso. Né? Pessoas que vêm com ideia de novas revelações e de experiências trazem relatos de coisas que contradizem as Escrituras. Completamente, contradizem. E cristãos estão desarmados, não conseguem dizer não, têm medo. Têm medo. Não aprenderam com o apóstolo Pedro a provar os espíritos se procedem de Deus. Não aprenderam. Com o apóstolo João, aliás, me perdoe. Com o apóstolo João. Não aprenderam a fazer isso. E com os demais apóstolos, na verdade, né, que realmente julgavam os falsos pela palavra de Deus. Né? Não aprenderam. Não aprenderam, por exemplo, não é, com a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, né,
que colocou à prova aqueles que diziam ser apóstolos e não são. Não aprenderam. E então tem medo de falar contra coisas que são claramente contra a Escritura Sagrada. Isso é a prova de que cristãos do nosso tempo estão completamente desarmados, não é, das Escrituras. Eles não têm a palavra de Deus mais em seus corações. Carregam a Bíblia, mas infelizmente a Bíblia que carregam é um mero enfeite, é um amuleto, é um pretexto. E é assim que a Bíblia é usada por muitos cristãos hoje. Elas têm as suas próprias convicções pessoais, a religião do seu próprio coração e de suas supostas experiências espirituais, não é? E então usam versículos isolados da Escritura, certo? Para, de alguma maneira, validarem seus argumentos ou validarem suas experiências, seus testemunhos. Como um cristão reformado, eu posso afirmar que boa parte dos cristãos hoje, inclusive evangélicos, não é, olham para aqueles cristãos que reafirmam sobre a Escritura e os trata como o Império Romano, não é, um dia tratou os cristãos, os chamando de ateus. Hoje, dizer que só acredito na palavra de Deus, só na Escritura, é motivo para sermos chamados de incrédulos, de frios. Entende? Se é esse o nome que temos que levar, porque estamos afirmando a palavra profética, a palavra de Deus, a única que tem autoridade máxima sobre a igreja, então que sejamos chamados de ateus, que sejamos chamados de incrédulos. Para nós, só a Escritura, sempre. Nada que homem algum fale se compara à santa palavra de Deus. Então, irmão, não tenha medo. Não tenha medo de falar contra as mentiras que líderes falsos têm falado para as pessoas. Não tenha medo de falar isso. Não é? Se você tem a palavra do Senhor, se a palavra do Senhor condena essas coisas, é contraditória com aquilo, não tenha medo. Fale a palavra de Deus, porque só há uma verdade e ela está aqui. Essa é a verdadeira filosofia. Esta é a verdade, não é, que foi revelada por Deus. Aqui, esse texto, a palavra de Deus, está acima dos grandes filósofos gregos. Quem é Platão? Quem é Sócrates? Quem é Aristóteles? Quem é Homero? Quem são esses homens? Quem foram? Qual a importância real que eles têm? Então eu quero dizer, eu não estou dizendo que eles não têm uma importância na história, com certeza tem, para o desenvolvimento do pensamento, da filosofia, mas tudo o que eles pensaram não chega ao rastro, não é? Eles não conseguem sequer arranhar a verdade. Sabe por quê? Porque a verdade, embora o homem tenha sede de descobrir qual é a verdade, ao mesmo tempo esse homem não pode encontrar essa verdade. Ele é incapaz de fazer isso. Por isso Deus revelou a verdade pela Sagrada Escritura. Não tenha medo. Não tenha medo de falar contra as mentiras das novas revelações, as mentiras do experiencialismo cristão, desse misticismo que afasta as pessoas da Escritura Sagrada, da simplicidade da Bíblia. Muitas pessoas têm, digamos assim, cooperado com canais, com comunidades, com líderes que vivem o tempo todo mentindo e mentindo. Líderes que não abrem a Bíblia. E quando abrem a Bíblia, leem um versículo que não entendem e não se importam, porque eles sabem que o povo também nem entende, nem se importa, não é? E começam a falar suas baboseiras. Ah, porque eu fui para o inferno, fui arrebatado para o inferno, e vi lá certas coisas, e vi um grande guarda-roupa, e quando eu abri o guarda-roupa tinha unhas postiças e batons e maquiagens das crentes, e ali era um sinal de que elas iriam para o inferno também. Ah, é porque eu fui arrebatado para o céu. E aí você faz uma pergunta muito clara e direta para aquelas pessoas que estão reivindicando experiências com Jesus Cristo, pessoais, de que Cristo apareceu, de que Deus apareceu, de que viu o trono, não é? Ou de que ouviu a voz de Deus. Se questione. Quer dizer, questione essas pessoas. Tá certo. Se hoje Deus está de maneira ordinária falando, trazendo novas revelações, por que nos deu um texto? Qual a razão de ser da Escritura se o Senhor Deus continua a tornar nesse sentido as manifestações milagrosas, sobrenaturais, coisas ordinárias? Faz sentido para vocês
que pessoas que dizem que estão falando em nome de Deus, que receberam a revelação de Deus, falem coisas que estão além da Escritura Sagrada? O nome disso, irmãos, não é revelação. O nome disso é mentira do diabo. São mentiras diabólicas para afastarem as pessoas do texto, da palavra de Deus. Só da Escritura.